dúvida sobre algum conteúdo, onde você busca apoio imediato? Você vai direto a uma biblioteca ou pesquisa na internet pelo celular ou notebook? Muita coisa mudou de uns anos para cá. Se antes costumávamos recorrer às bibliotecas para realizar nossas pesquisas acadêmicas, hoje temos acesso a diversas informações de maneira rápida e acessível na internet. Diante desse cenário, neste vídeo, iremos apresentar os desafios da educação contemporânea com base nas mudanças do acesso à informação do século XXI. Houve uma grande mudança de perspectiva quanto à organização da educação e trabalho nos séculos XIX e XX, em comparação com o século XXI. Porém, as mudanças exigidas pela transformação da sociedade não conseguiram acompanhar as adaptações necessárias para lidar com os novos desafios inseridos pela globalização. Nos séculos passados, os processos educacionais produziam cidadãos com características e as habilidades exigidas pelo contexto social e laboral. No entanto, os processos educacionais oferecidos atualmente não acompanharam as necessidades do mercado. A crescente inserção de ferramentas tecnológicas nas atividades laborais, bem como no uso frequente da internet para a mediação de diversas atividades no contexto das pessoas, ressalta a necessidade de repensarmos os processos educacionais em um contexto no qual o fluxo de informações é viabilizado por diversos canais e formatos. Em uma era em que as informações são abundantes e facilmente acessíveis, qual seria a finalidade dos processos educacionais? Na era da abundância de informações, onde, de certa forma, o mundo todo está na palma da mão, né? A gente pode pesquisar sobre qualquer assunto, qualquer site de busca vai te trazer milhões de informações sobre qualquer tema no mundo, os processos educativos estariam vencidos, vamos dizer assim, ou sem atividade. Então, agora o que vai fazer o professor e a escola? Eu discordo dessa ideia, porque se por um lado você tem muita informação sendo produzida, isso é muito bom, por outro lado as pessoas continuam precisando de apoio para entender e para organizar o processo de aprendizagem diante disso. Talvez até hoje o papel dos processos educativos tenha sido ampliado, uma vez que você é tanta coisa para saber, né, que eu preciso de um apoio que me ajude a entender, a aprender, né? E nesse sentido a gente fala muito hoje da era da curadoria. Os processos educativos, a escola, os professores atuando como curadores. Assim como numa exposição de arte, o curador vai precisar, diante de tantas possibilidades de informação, fazer um corte, fazer uma seleção e organizar essa informação, né, de uma forma sequenciada, lógica, contextualizada. Esse passa a ser o papel dos processos educativos nessa era da informação abundante. Preciso que nós, planejadores de ensino, professores, que nós possamos cada vez mais nos especializar para fazer de forma técnica, né, de forma correta, os recortes e o design instrucional, né, como que eu vou produzir essa trilha de aprendizagem, seleciona e recorta para o estudante aquilo que deve de fato, né, que vai levá-lo ao seu objetivo de aprendizagem. Acho que a grande questão nesse debate entre educação e tecnologia é resgatar a ideia de que educação é vida. Então, tudo que impacta a vida do ser humano vai impactar os processos educativos. Essas coisas não estão apartadas. E assim como para a vida das pessoas a tecnologia está sendo, né, no balanço, acho que mais positiva do que negativa, também para a educação. Qualquer que seja o tema, a questão é intencionalidade. Então, não é que eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou colocar na minha sala de aula de qualquer jeito. Preciso entender onde eu quero chegar, quais são os objetivos educacionais e como essas tecnologias podem me ajudar e podem jogar a favor desse objetivo. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, nada vai me ajudar, né? Mas se eu tenho uma intencionalidade pedagógica, eu tenho claro quais são os objetivos de ensino, eu vou saber fazer um bom uso da tecnologia. A educação à distância surgiu no Brasil na década de 70. Hoje, a EAD
é muito mais abrangente, democrática e livre, sendo um modelo capaz de oferecer diversas possibilidades de aprendizagem. A EAD é definida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como a modalidade educacional no qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. O crescimento de ofertas educacionais autoinstrucionais, especialmente voltadas para o público adulto, é um dos avanços do uso das tecnologias da informação e comunicação para a mediação da aprendizagem. A modalidade autoinstrucional utiliza a mediação tecnológica como ferramenta para a condução do processo ensino-aprendizagem. Os cursos autoinstrucionais em EAD se relacionam com a necessidade de democratização da educação e com as possibilidades de adaptação a diversos contextos, possibilitando maior flexibilidade ao estudante. O que diferencia os cursos autoinstrucionais das formas tradicionais de ensino? Os cursos autoinstrucionais são cursos que, como o próprio nome está dizendo, partem do pressuposto de que a instrução ou a educação, o processo de ensino-aprendizagem vai acontecer de maneira autônoma. Então, o aprendiz gerenciando o processo dele mesmo. Assim, o papel dos processos educativos passa a ser oferecer uma boa situação de aprendizagem, bem planejada, bem redonda, bem construída, de modo que o sujeito sozinho, de forma autônoma, ele consiga, mediado pela tecnologia, fazer o processo de aprendizagem, desenvolver seu processo de aprendizagem. Então, nesse sentido, a grande diferença é que no meio tradicional, nos meios mais tradicionais, na sala de aula presencial, por exemplo, você tem um professor como mediador, e nos ambientes virtuais de aprendizagem clássicos, vamos dizer assim, você tem um tutor, fazendo essa mediação. No autoinstrucional, você tem a tecnologia e os recursos pedagógicos fazendo a mediação. E aí, um peso maior e uma responsabilidade aumentada para quem está planejando e produzindo esses recursos educacionais. Porque eu preciso que eles sejam, que eles se bastem, que eles sejam autoexplicativos, que eles deem todas as pistas para o estudante poder chegar lá. Ele não vai ter a oportunidade de tirar dúvida, de chamar o tutor, de mandar uma mensagem, de interagir em um chat. O curso precisa dar conta, começo, meio e fim do processo ensino-aprendizagem. O conceito de competência vem sendo inserido por meio de estudos na área da administração e psicologia para se referir às habilidades internas ou externas que o indivíduo precisa ter ou desenvolver. Como a inserção de conceitos como competência pode ajudar a desenvolver uma educação mais condizente com o contexto contemporâneo? Para resolver situações, eu preciso desenvolver competências. Preciso de conhecimentos, informações, dados, conceitos, fatos, mas aliado a isso eu preciso de habilidades, que são procedimentos da ordem do saber fazer coisas, e eu preciso de atitudes, eu preciso fazer isso com ética, com responsabilidade, com compromisso, pensando no meio ambiente, pensando nos outros. Então, competência é essa ideia de mobilizar nos sujeitos conhecimentos, habilidades e atitudes para a solução de problemas. E o desafio da educação é desenvolver competências. Eu gosto do exemplo de dirigir, da competência de dirigir um carro, por exemplo, porque ali eu preciso ter todos os conhecimentos de placas de trânsito, de leis, enfim, como que estaciona, como que liga, desliga, o motor do carro, como funciona, mas isso não vai me fazer entrar no carro e sair dirigindo. Eu vou precisar desenvolver as habilidades, que é o como faz, como liga, como passa a marcha, como coordena o olhar na frente, olhar no lado, olhar pelo retrovisor, isso são habilidades. E também atitudes, Não posso sair pela rua furando sinal, matando pessoas, animais. Eu preciso ter habilidade,
atitudes que são éticas e que são condizentes com um bom motorista, né? Isso vai me tornar, a combinação desses 3 aspectos vai me fazer um bom motorista. Então, o desafio da educação contemporânea é desenvolver competências. Diante do exposto até aqui, fica clara a necessidade de repensar a maneira de organizar os processos educacionais nas instituições de ensino, de modo a aproximá-los das necessidades da sociedade do século XXI. Nas ações pedagógicas, é preciso mais do que se preocupar em como ensinar. É fundamental começar por questionar-se como se aprende. Somente pensando sobre a dinâmica de aprendizagem é que caminharemos mais seguros até a pergunta sobre como ensinar.